Voltando aqui um pouco para a questão da historicidade, principalmente com relação ao período da igreja, né? É interessante, eu estou aqui com um livro do escritor Early E. Carnes. Ele escreveu o livro O Cristianismo através dos Séculos e é um livro muito bom, bastante completo. E aqui ele está falando um pouco sobre a cronologia da história da igreja. Vamos usar aqui as datações que ele colocou para nós não nos perdermos no tempo. Então, no ano 30, mais ou menos, ocorre o Pentecostes, o que é considerado o ponto de fundação da igreja. O evento que dá, vamos dizer assim, que planta a igreja no sentido espiritual. O revestimento espiritual sobre os discípulos e os seguidores de Cristo que estavam ali naquele cenário. Entre os anos 49 e os anos 50, o Concílio de Jerusalém. Vai haver ali um debate, né, entre Paulo e Pedro e os demais discípulos sobre a questão da circuncisão. No ano 64, a perseguição por Nero, este imperador que perseguiu bastante a igreja. Nero considerava que a igreja era uma seita inclusive perigosa, né? Ela foi colocada, nós não éramos chamados de igreja naquele tempo, eram chamados de seita judaica, os cristinianos, aqueles que eram da seita do caminho, enfim, tinha vários nomes, mas menos igreja. E esta seita judaica, que eram os cristãos, ela foi muito perseguida, os povos cristãos foram muito perseguidos no período de Nero, isso logo após a morte de Cristo e o período apostólico da igreja. É bom lembrar também que devido à rebeldia que houve entre os judeus, lá em Jerusalém, em meados do ano 66 depois de Cristo, havia um movimento de tentativa de libertação do governo romano, muito forte entre os judeus. Grupos armados ficaram dentro de algumas cidades, de alguns lugares em Jerusalém, tentando de todas as formas, através das armas, de uma rebelião, ir contra o Estado romano. E depois do governo de Vespasiano, foi um massacre da história dos judeus e mais uma vez o templo foi destruído, Jerusalém ficou bastante danificada e houve a primeira diáspora com a fuga em massa dos judeus. Inclusive, parte dos judeus foram para uma região mais alta da Mesopotâmia, chamada de Massada, e eles se esconderam em Massada. Tinham quase 1000 pessoas lá escondidas em Massada. Houve uma época da história que essa região foi cercada mais uma vez pelo Império Romano, através da sua guarda imperial, através do seu poder bélico, e uma boa parte daqueles que estavam em Massada, não querendo se render novamente ao Império Romano e submeter ao subjugo romano, inclusive se mataram, ou seja, se suicidaram em massa. Uma história triste, né? Entre outras tantas histórias tristes que envolvem o povo de Israel e o povo judeu. No ano 200, vem o período que eles chamam de apologistas, né? Depois da morte dos apóstolos, ficam cuidando da igreja bispos e presbíteros. Esses bispos e presbíteros vão dirigir as igrejas que estão localizadas em vários pontos que foram abertos, várias reuniões que foram abertas em cidades da região ali da Ásia Menor, da Grécia, aquelas ilhas que haviam ali. Então, quando o apóstolo Paulo escrevia, por exemplo, a carta aos Efésios, não existia uma denominação da igreja em Efésios. Havia o quê? A igreja localizada na cidade de Éfeso. A carta endereçada a Filadélfia, né? Então, a carta endereçada a Roma, porque a igreja que estava em Roma recebia essa carta. E depois da morte dos apóstolos, segundo a história, o último apóstolo que teria morrido foi João, lá meados do ano 92, depois da morte dos apóstolos, e cada vez que se deixava uma igreja em determinada localização, não só depois da morte, mas durante o percurso das viagens missionárias, era deixado ali alguém para cuidar daquela igreja. Veja que Timóteo recebe 2 cartas endereçadas a ele, orientando como ele deveria se comportar na vida eclesiástica. Então Paulo está
orientando Timóteo, Paulo está orientando a Tito, Pedro também faz algumas orientações nas suas cartas. Então é importante verificar que, passado o período apostólico, não há mais a chamada para novos apóstolos. O último que foi chamado foi Matias, depois de uma decisão entre o grupo que estava para substituir a falta de Judas Iscariotes, que havia morrido por causa da traição também. Então, este período apostólico, ele se inicia ali após a morte e ressurreição de Cristo, após o ano 30, 33, e se segue até o ano 90, quando o último apóstolo ele vai falecer. Depois em diante, você tem o período dos bispos e presbíteros da igreja, também haverão os diáconos, são aqueles serviçais, e neste período surgirão alguns chamados apologistas. Esses apologistas que vão lutar para que haja vamos dizer assim, uma consciência cristã relacionado à palavra, para que não se percam em heresias que vão surgindo nesse período por causa do evangelho pregado de uma forma incompleta. É importante dizer que esses chamados patriarcas, que são esses que ficam no lugar dos apóstolos, eles têm também um papel importantíssimo na vida da igreja. Entre eles, a gente pode citar Clemente de Roma, do ano 30 ao ano 100, depois Inácio de Antioquia, mais ou menos até o ano 117 depois de Cristo, Policarpo, do ano 69 ao ano 159 depois de Cristo, Justino Mártir, do ano 100 ao ano 170, Irineu, do ano 130 ao ano 200 depois de Cristo, Tertuliano de Catargo, do ano 150 ao ano 230 depois de Cristo, Orígenes, do ano 185 a 254 depois de Cristo, Cipriano, do ano 200 a 258 depois de Cristo, Eusébio de Cesareia, do 265 a 339 depois de Cristo, Jerônimo, do ano 325 a 378, Crisóstomo, aproximadamente entre os anos 344 a 407, e o último, Agostinho de Hipona, que era africano, do ano 354 a 430 depois de Cristo. Que num outro estudo nós podemos falar um pouco mais, o período agostiniano, da origem ao início do chamada patrística, e depois virá a escolástica até chegar à reforma. Bom, esse período, então, é o período que vem dos chamados pais da igreja. Esses pais da igreja, eles vão tentar, de alguma maneira, reunir a igreja dentro da doutrina dos apóstolos. Haverão muitos debates, haverão muitos concílios posteriores para se decidir sobre vários assuntos importantes da igreja e tentar evitar, por exemplo, várias teorias heréticas que surgiram por falta de uma consistência teológica. Na verdade, nós temos que entender que neste período nós não tínhamos o Novo Testamento, só havia o Antigo Testamento. Agora, os gentios não dominavam o conhecimento do Antigo Testamento, e sim os judeus. Tanto é que os primeiros crentes da igreja são judeus, só depois que virão os gentios para agregar a igreja. Mas inicialmente todo o conhecimento da palavra vem dos judeus. Nós também temos que entender que neste período, além dos pais da igreja, surgiram os chamados heresiarcas, ou seja, aqueles que trouxeram heresias para a igreja. Eles estavam com os cristãos, mas praticavam heresias ou por falta de conhecimento, ou por simplesmente estarem equivocados com relação à mensagem do evangelho, ou por não utilizarem de todo o material necessário para, a partir de uma hermenêutica, de uma exegese bem elaborada, conseguir relatar ou fazer a pregação de uma doutrina coerente com a palavra de Deus, com as profecias e as promessas estabelecidas por Deus. Entre esses heresiarcas, você vai encontrar Marcion, do ano 95 a 165, Montano, do ano 120 a 180, Sabélio, do ano 180 a 250, Mani, do ano 216 a 277, Ário, do ano 256 a 336,
Apolinário, do ano 310 a 390, Nestório, 375 a 451, Pelágio, 360 a 420 e Eutíquio, do ano 410 a 470. Veja, não quer dizer que eles quisessem o mal da igreja, mas talvez, em algum momento, eles se equivocaram com relação a algumas doutrinas, como eu falei, ou por falta de um pleno conhecimento, de um aprofundamento melhor nas profecias, nas promessas, ou porque não estavam com todas as cartas apostólicas reunidas. Este é um debate interessante, nós vimos na escola dominical agora há pouco tempo, que a igreja está estabelecida no fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora, os apóstolos, principalmente, quem se destaca bastante é o apóstolo Paulo, Pedro principalmente, e Paulo também, na formulação das doutrinas da igreja. Nas doutrinas da igreja. A doutrina do pecado, a doutrina da salvação, do Espírito Santo. Paulo fala sobre os dons espirituais, os critérios para assumir o ministério, enfim, a igreja como o corpo de Cristo, a igreja como organismo do Espírito Santo, todas essas doutrinas, a eleição, a chamada, enfim, todas essas doutrinas, inclusive aquelas que são chamadas escatológicas, elas têm base nas cartas apostólicas. Como podemos falar sobre escatologia, ou seja, como podemos falar sobre os fim dos tempos sem levar em consideração, por exemplo, o livro de Judas e o livro de Apocalipse? Essas cartas são extremamente importantes, mesmo porque Apocalipse ela complementa as profecias de Daniel no capítulo 9, quando fala das 70 semanas. Ou se une a Mateus capítulo 24, 25 e assim por diante. Então, as cartas apostólicas elas tiveram papel fundamental na formulação das doutrinas da igreja. E os evangelhos que estão no Novo Testamento servem como parâmetro histórico, servem como documento histórico comprobatório do nascimento de Jesus, do seu surgimento entre os homens, do ensinamento que ele recebeu entre os judeus, da sua aparição, da descida do Espírito Santo para comprovar a sua pessoa como Filho de Deus ali no seu batismo por João Batista, dos seus milagres, das suas maravilhas realizadas entre o povo, da libertação dos endemoniados, enfim, todas estas coisas e principalmente dos seus debates, das suas constantes discussões com os judeus, ajudam-nos a entender realmente qual é o propósito de Deus para a sua humanidade. E também a morte de Cristo e a ressurreição também serve como prova autêntica das profecias e promessas de Deus desde a antiguidade, cumprindo-se em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Estamos falando só de um breve período, que é o período ali da chamada igreja primitiva, como alguns gostam de falar. Eu costumo chamar de igreja do primeiro século, né? Esta igreja primitiva. E você vai ter o Edito de Milão no ano 313 depois de Cristo. Também no ano de 325 nós vamos ter os concílios. Os concílios, por exemplo, você tem 5 concílios importantes na história da igreja até o século VI. O concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, o concílio de Constantinopla, 381 depois de Cristo, o concílio de Éfeso, no ano 431 depois de Cristo, Calcedônia, 451 depois de Cristo, e novamente Constantinopla, 553 depois de Cristo. Só para vocês terem uma ideia, estou aqui com a Bíblia apologética aqui como reforço. Esses concílios, por exemplo, no concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, o assunto do concílio foi o arianismo. E o que foi decretado, o que foi definido ao final desse concílio? Que o Verbo é verdadeiro Filho de Deus, da mesma substância do Pai, e, portanto, verdadeiramente Deus.
definição de fé nicena contra Ário, ou seja, que praticava uma doutrina chamada arianismo, consubstancialidade do Filho e do Pai. Não vamos entrar aqui nesses detalhes porque são assuntos que levariam tempo para nós explicarmos. Mas essas questões, como a questão do Verbo, que era o Filho de Deus, o Espírito Santo, que é verdadeiramente Deus, e também, por exemplo, a questão da Trindade, a questão de Cristo ter sido Deus e homem, foi tratado em Éfeso, as duas naturezas de Cristo que estão unidas pessoalmente ou não, enfim, foi tratado em Calcedônia, depois em Constantinopla, novamente, trata-se sobre assuntos trinitários e cristológicos. Então essas coisas, esses assuntos teológicos que geralmente geravam muitos debates, eles eram tratados nesses concílios. Este é o princípio da igreja cristã dos primeiros séculos. Este é o princípio da igreja que nós conhecemos hoje. Hoje nós temos tudo pronto, tudo entregue em nossas mãos. Para a gente finalizar então, Concílio de Nicéia, depois no ano 367, nós vamos ter o cânon do Novo Testamento, a carta de Anastácio. Esse são a primeira reunião das cartas apostólicas e dos evangelhos para se formar o que nós conhecemos hoje como Novo Testamento. Depois, no ano 395, o cristianismo ele está como religião oficial do Império Romano. No ano 445, o edito de Valenciano, e 451, como eu já disse antes, o concílio de Calcedônia. São esses os principais fatos que se estabelecem antes do período chamado Idade Média. Estamos falando da Idade Antiga, não entramos ainda na Idade Média. Então, esses concílios ecumênicos e essas controvérsias teológicas foram debatidas para que se decidissem os rumos doutrinários da igreja. Vamos encerrar por aqui e aí voltaremos numa outra oportunidade para falarmos um pouco mais sobre a origem da igreja, sobre a igreja da Idade Média, sobre a criação da Bíblia, do cânon sagrado, sobre a igreja como religião oficial do Império Bizantino, o que isso influenciou. Vale a pena também nós deixarmos claro que o cristianismo deste período, dos primeiros séculos, dos séculos I em diante, é um cristianismo que ele contém três culturas importantes. Contém a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana. Estas três culturas, elas estão intrinsecamente, de uma certa maneira, embutidas dentro da fé cristã. Então, quando nós observamos as doutrinas da fé cristã baseadas no entendimento dos apóstolos nas cartas apostólicas, nós vamos encontrar heranças destas três culturas, das tradições, do entendimento filosófico sobre alguns assuntos. Por exemplo, só para dar um exemplo para vocês, o tema da morte, o tema da vida, para alguns o tema da ressurreição, para outros o tema da questão da tricotomia humana, espírito, alma e corpo. Então todas essas questões elas estão sofrendo uma forte influência destas três culturas. Evidentemente que a base principal, por causa da questão profética, é judaica, a base principal é judaica, mas eles viviam agora dominados, eles viviam agora envolvidos em outras duas culturas bastante fortes, que é a grega e a romana. Não se esqueça que a cultura grega e a romana nos influencia até os dias de hoje. Bom, vamos encerrar por aqui então a nossa palestra, Não vamos chamar de aula, vamos chamar de palestra. E quem sabe na próxima estaremos de volta com vocês. Espero que vocês tenham aprendido, gostado. Qualquer dúvida ou qualquer comentário, estaremos aqui à disposição para atendê-los. E Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado.